coletiva que a gente tem é fantástica, né? Os Cavaleiros eu acho um fenômeno maior ainda, porque a gente vive uma era pré-internet, né? Então, hoje surge um anime novo, você vai lá num grupo de discussão no Facebook, num fórum, Netflix tem animes originais, é muito mais fácil, né? Como é que eu descobri os Cavaleiros do Zodíaco? Um dia jogando futebol na rua, chegou um colega e me disse assim, cara, tem um desenho maluco, onde tem um japonês que dá 100 socos e 100 chutes ao mesmo tempo. Aí eu pensei, a primeira coisa que eu pensei, como é que ele não cai? A segunda coisa que eu pensei, eu tenho que ver isso, né? Então eu fui pra minha TV preto e branco 14 polegadas, que era o que tinha em casa na época, e assisti a primeira cena, eu peguei um episódio em andamento, e por isso quando eu vi o Francisco me emocionou bastante, que é a cena em que o Yoga luta nas docas contra uma sombra do Ikki, que tinha roubado uma parte da armadura durante um torneio galáctico. Então ali, quando ele pede desculpas, mas que vai matar o cara, dá um pó de diamante e congela o sujeito, dali pra lá minha vida mudou. Nunca mais eu parei de assistir, e a Manchete tinha uma sacada muito legal, que eles passavam o desenho pra todo mundo ver. Ele passava pela manhã pra quem estudava à tarde, e pela tarde pra quem estudava de manhã, e eu assistia as duas vezes porque dava tempo. Mas sabe que o fato de não ter internet nessa época que começou os Cavaleiros é que fez toda a diferença no sucesso real. Porque hoje em dia a internet, ela traz tudo muito fácil, é muito rápido e é muito descartável também. Então acho que essa coisa dos Cavaleiros ter tido toda essa comoção, ter tido todo esse povo até hoje, é por isso. Porque a gente sentava para assistir televisão. A gente curtia ficar à tarde lá, tomando lanchinho, o pai assistindo. Hoje não, entendeu? A molecada quer game, joga, já muda. Eu sempre tenho 2 filhos pequenos. Então isso fez a geração CDZ ser tão forte. E tinha uma outra coisa que eu acho interessante, que a internet, sem a internet a gente não tinha spoiler. E a gente imaginava coisas inimagináveis, porque o que acontecia? Agora no domingo, quando teremos novamente o painel, teremos o dublador do Aioria de Leão aqui, que eu tinha um desespero com ele, porque a Manchete tinha uma dublagem, uma lista de episódios que chegava na casa de Leão e acabava na primeira metade da luta. Então, por 3 ou 4 vezes a gente chegava, amanhã vai começar, né? Amanhã vai... Aí voltava do episódio 1. Mas isso era muito interessante, porque a gente via imagens, por exemplo, numa revista assim que eu amava, e que eu tenho meus números até hoje, que era a revista Herói. Então isso, eu acredito que colaborou bastante pra gente ficar instigado com o desenho e acompanhar o desenho sempre, até o fim. Isso criou uma geração de seguidores também, e também de teorias malucas que cada um tinha a sua sobre o que eles estavam fazendo naquela foto que a revista Herói conseguiu e a gente não fazia ideia, né? Inclusive na abertura, né? Que aparecia várias armaduras que a gente não fazia a mínima ideia do que era, com aquela música super bacana. Agora falando aqui do nosso mote do Toy Quest, que são os colecionáveis. Os Cavaleiros do Zodíaco também trouxeram uma novidade, que foram essas figuras com as peças de metal, isso fez muito sucesso. Falando a respeito disso, vocês têm por hobby colecionar alguma coisa, alguma figura relativa aos personagens que vocês dublam? A gente sempre ganha, e quando não ganha eu compro, né? Eu tenho alguns sim, eu tenho 2 Yoga em casa, tenho um Shadow Moon também que me deram, do Black Kamen Rider, e tem o capitão dos Pinguins de Madagascar, que eu coloco lá comigo, que são meus ícones. Pode xingar o Kowalski, por favor? Kowalski, cale a boca e preste atenção. Demais. Já que estamos falando em bonecos, existe uma história que provavelmente alguns ou a maioria deve saber, mas que é sempre importante contar. Na primeira dublagem de Cavaleiros do Zodíaco, existia Jabur de Capricórnio. E depois, quando foi redublado, ele voltou a ser Jabur de Unicórnio. Porque quando eu estava dublando o capítulo em que esta figura nefasta aparecia, o cliente estava do meu lado. E quando a gente disse, porque Jabur de Unicórnio, disse, diga Capricórnio. Falei, amigo, ele só tem um chifre. E disse, pois é, mas eu não tenho o boneco dele. Ele precisava vender os bonecos,
por isso que saiu Jabur de Capricórnio. Boa! Você, Celso, coleciona, recebe as figuras, como é que é? Como o Breta falou, a gente ganha muitos bonecos. Na minha casa tem Shiryu pra tudo quanto é lado, né? É desenho, é quadro, é boneco, é estátua, é chaveiro, tem Shiryu pra tudo quanto é lado. Tem o Kakashi também que eu ganhei, aqueles que você monta, né? Tudinho com os detalhezinhos. Outro dia eu ganhei o Mork também, dos pinguins. Enfim, eu não compro, eu não costumo comprar não. Mas guardo com carinho tudo que eu ganho. Já quase não tenho mais espaço lá em casa de tanto presente. Hoje mesmo já ganhei um desenho do Shiryu aqui. Enfim, eu coleciono os presentes que eu ganho. E nessas questões dos desenhos, como dos pinguins, que saem figuras que têm a voz do dublador, eventualmente, essas figuras, botão de ação pra falar, né? Vocês dublam especificamente para as figuras, possivelmente, né? E aí vocês têm... Como é que funciona a questão dos direitos desse tipo de trabalho? É um outro trabalho, né? Se eles fizerem um boneco do capitão e tiver uma voz, eles vão chamar a voz original, o ator que fez, vão negociar, enfim, é um outro trabalho. O que acontece às vezes é que isso não ocorre, né? E eles trocam a voz do brinquedo, do personagem. E aí não tem graça, né? Você tá acostumado a ouvir lá o Shiryu, aí você vai comprar um boneco do Shiryu e o Shiryu vai falar lá um Cólera do Dragão que vocês nunca ouviram, é outro tom, nunca vai ser igual. Então não dá muito certo, né? Eu lembro que a gente fez um trabalho, até foi com o Baroli, que na época era um disque alguma coisa, era a época dos tokusatsus, né? E eu fazia a voz do Black Kamen Rider. E aí você ligava lá pro número e conversava não é que conversava, a gente já deixava gravado uma historinha rápida do Black Kamen Rider. Foi o Baroli que dirigiu, foi isso? Nós fizemos do Cavaleiros, tinha disco e Cavaleiros. Eu escrevi inclusive 90 historinhas, que graças a Deus nunca foi pro ar. Nunca foi pro ar no telefone, porque aquilo era uma sacanagem. Quer dizer, a molecada ficava o dia todo ligando e quando chegava a conta, o pai estava falido. Então, graças a Deus que aquilo não foi em frente. Mas eu só queria dizer a vocês que eu estou aqui ao lado de duas figuras maravilhosas, que são a Saori e a China. E lembrando que nesse final de semana a gente perdeu a dubladora da China, que era a Maralise, que também ficou famosa dublando a Zebrinha do Fantástico. Uma salva de palmas para por favor. Maralise. Bom, eu tenho aqui uma brincadeira que eu gostaria de fazer com os personagens de vocês, tá? Então eu vou misturar aqui. Cada personagem vai fazer uma pergunta para o personagem do colega, certo? Então vejamos aqui. Elcio, Shiryu, você faz a pergunta, o Shiryu faz a pergunta e o Yoga responde. Com sinceridade. Essa pergunta aqui? Essa pergunta que é a pergunta secreta. Nossa, até parece que fui eu que escrevi isso aqui. Yoga, você tem complexo de Édipo ou só é chorão mesmo? Mamãe. Você sempre toca nesse assunto da minha mãe. Aonde quer que a gente vá, você fala da minha mãe. Parece que você tem uma fixação pela minha mãe. Minha mãe está lá no fundo, congelada. Eu só mergulho de vez em quando. Eu vou lá, choro, digo mamãe, lamento, beijo a minha mãe e volto para lutar, inclusive para defender você. O que você faria se ele te chamasse de meu filho? Ele não tem idade para isso, né? Sabe? Isso não acontece porque eu sempre achei a mãe dele muito fria, sabe? Muito gelada. Você tome Não ia respeito. dar certo. Você fala isso Não, porque desculpa. você não tem mãe. Foi só uma brincadeira. Por isso. Alguém aqui sabe dizer o nome da mãe do Shiryu?
não é porque eles não conhecem. Certamente está perdido embaixo de alguma cachoeira tentando fazer ela ao contrário. Entendeu? Você é filho da cachoeira. E eu sou filho do mar da Sibéria. Então deixe-me eu, minha mãe, curtirmos a nossa relação fria. Obrigado. Foi ele que mandou fazer a pergunta. Conhece Desfazendo Amizades desde 2014. Agora vamos pegar o último que teve que responder. Vamos passar então para o senhor Alexei Yoga fazer a pergunta para a senhora Saori Kido. Senhorita Saori Kido. Saori, você e o Seiya não seriam casados? Afinal de contas, ele vive recebendo ordens suas, te trata como uma deusa e vocês têm uma relação sem sexo. Eu e Seiya temos realmente uma relação muito importante. Mas a minha relação com o Seiya não é tão importante quanto a nossa. Vamos revelar para todos agora, querido. A verdade é que o Seiya tá lá só pra fazer figura, entendeu? Porque eu adoro mesmo é mandar em vocês. A verdade é que eu sou filha do Saga. Então, o que eu sempre quis dizer foi: morra, Seiya! Vamos lá. Agora, como a gente vai lidar com um cavaleiro muito poderoso, a gente vai passar pro mestre. Saga de Gêmeos, fazer a pergunta secreta ao Shiryu de Dragão. Qual o seu problema com a Shunrei? Será que todo aquele sangue perdido em Jamiel te impede de deixar a armadura? Muito pelo contrário, porque não sei se você viu, mas o único cavaleiro que teve um filho na série foi o Shiryu, né? Então, é como eu disse, atrás daquela cachoeira ali, a primeira que conheceu a armadura do dragão foi a Shunrei. Foi a Shunrei. Quem não ia ajudar um ceguinho, né? Pois é, né? Vamos deixar tudo em família que vamos devolver. Quem é que não perguntou ainda? Letícia não fez pergunta ainda, né, Letícia? Então, Saori Kido, que manda na rapaziada toda, vai perguntar pro mestre. Saga, você viaja para outra dimensão? Matou o chefe de Boca para tomar o seu lugar e poder salvar ou acabar com vidas dependendo do seu humor. Afinal de contas, você é o mestre do santuário? Ou o Zé Pequeno da Cidade de Deus? Garota, eu perdoo a sua falta de conhecimento. Perdoo a sua ignorância. Você sabe muito bem que nessa terra de cavaleiros, os cavaleiros só existem porque eu existo. Se eu não existisse, o que é que eles estariam fazendo agora? Correndo atrás do próprio rabo? Então, garota, eu não mereço críticas. Eu mereço apenas elogios. E tem mais uma coisa. Eu faria muito bem de não te colocar na série, ponto final. Apelou o diretor da série, ele que escalou, pô. Eu tinha uma pergunta guardada pro domingo, mas como a Letícia não vai estar, e também a gente tem aqui a sua filha, do Boa Saúde, que eu acho que já não tá mais aqui, né? Como é que foi pra vocês esse trabalho com o filme novo, que busca angariar uma nova geração também de fãs, né? Como é que você vê esse investimento no público novo, com material novo, com os personagens também remodelados para esse público, para tentar atingir um público novo?
Eu acho fantástico. Eu sei que tem um pessoal que foi muito crítico em relação ao novo longa no filme, porque, lógico, quem está acostumado, quem assistiu a primeira saga lá atrás, quando assiste hoje um remake, ai, mas é rápido, ai, porque tiraram, ai, porque não teve tal coisa. Claro, gente, é um remake, entendeu? É para cinema, é mais rápido. Então eu falo assim, tudo que tem uma proposta nova, a gente tem que aceitar e curtir também, para que outras gerações também possam ter essa experiência, que foi o caso dos meus filhos. Quando teve a estreia, eu peguei uns 7 amiguinhos deles e fomos todos ao cinema. E eles adoraram, porque para eles, Cavaleiros, era aquilo, era o começo. Eles não têm essa noção da manchete, eles não viram. E provavelmente não vão ver, vai ser muito difícil. Então, eu posso dizer que a partir daí, formou-se novos fãs de Cavaleiros. Porque o meu filho ficou em casa brincando, queria colocar o pôster do Cavaleiros no quarto. As amigas da minha filha adoraram, deram camiseta pra gente autografar. Uma menininha que estava lá, uma amiga da minha filha, levantou no meio do cinema, virou pra trás e falou assim: gente, a dubladora da Saori tá aqui! Eu, fica quieta, menina, senta aí! Então, já mostra, entendeu? Uma nova etapa de Cavaleiros. Quer dizer isso, o que quer dizer com isso? Que Cavaleiros realmente nunca vai morrer. Então, eu abracei com carinho o novo filme, sim, porque ele trouxe essa oportunidade para as novas gerações. Como eu gosto do traço antigo, eu gosto desse traço, eu acho que Cavaleiros é eterno e sempre tem uma forma de ser mostrada e amada. Quem ama Cavaleiros, ama de qualquer forma. Falando dessa questão da volta dos Cavaleiros, que nisso a gente não tocou. Os Cavaleiros estrearam em 94, depois voltaram nos anos 2000. Surpreendeu vocês que foi tudo redublado, a gente teve os lançamentos em DVD, teve todo esse novo boom que trouxe os apreciadores antigos dos Cavaleiros. Vocês foram pegos de surpresa por essa nova onda ou isso já vinha sendo pedido há muito tempo e simplesmente estourou no Cartoon Network, como a gente viu? Todo mundo sempre pede. Cavaleiros, outros animes. Sempre vivem me perguntando, de Inuyasha, quando é que vocês vão gravar os longas do Inuyasha? Quando? Então a gente sempre tem, né, aquele gancho. Refazer os Cavaleiros naquela época foi muito interessante, porque como a gente pôde experimentar toda essa ação do público, todo esse carinho, o sucesso, quando a gente foi redublar, foi com outra visão. Foi, nossa, realmente vamos refazer de uma forma agora mais profunda ainda, porque agora a gente é conhecedor da história, a gente sabe o que é, não chegou só como um desenho pra gente. Então teve um peso muito maior. Aumenta a responsabilidade. Uma responsabilidade muito maior. A Saori, claro, quando eu fiz a primeira vez, mais nova, minha voz era uma voz mais jovem. Hoje, ela já vem com o meu peso da minha vivência, mas não deixa de ter aquela ternura. Então, acho que todos nós conseguimos colocar nos nossos personagens o passar dos anos com muito carinho. É fantástico a gente poder ter tido essa oportunidade de refazer. Porque a gente também pôde, nessa oportunidade, arrumar algumas coisas que não nos disseram no começo, com tradução errada, nomes errados, que pra gente não veio no original. A primeira versão pra gente gravar veio em espanhol. Então a gente gravava assim, tantos capítulos em espanhol, daqui a pouco vinha em japonês, daqui a pouco vinha em espanhol, e era uma bagunça. Então a gente não sabia como falar alguns nomes, alguns golpes. Então ali a gente teve a oportunidade de acertar algumas coisas. A gente tem aqui um membro, tá ali quietinho no canto, do Fórum Clothmeat. Se apresente, por favor. Pessoal, boa tarde. Primeiro de tudo, como fã, é um prazer imenso poder estar perto de grandes astros. Obrigado. Que nos acompanham. Eu falo em nome de todos os outros fãs aqui. Ao longo de tantos anos, são 20 anos
acompanhando não só Cavaleiros, mas todos os outros trabalhos de vocês e é muito gratificante, né? Meu nome é Rustam, eu sou moderador num fórum de figuras de ação de Cavaleiros do Zodíaco, né? E graças ao trabalho de vocês durante todo esse tempo é que hoje eu tô falido financeiramente, porque esses bonecos aqui não saem das nossas casas, das nossas pretensões. E é muito, muito especial saber que cada um deles, para nós, quando está na nossa estante, na nossa casa, na nossa prateleira, guarda um pouquinho de cada um de vocês. Encaixar cada peça de armadura é como ouvir cada um de vocês falando alguma frase do anime. É sensacional e eu agradeço de coração Letícia, Elcio, Gilberto e, claro, o Francisco, né? Yoga, meu favorito. Eu não queria dizer, mas também é o meu favorito. Caso não tenha percebido. Alguma pergunta, Gustavo? Bom, como praticamente todas as perguntas básicas já foram esgotadas, e como eu sempre fui muito admirador de dublagem, até o Gilberto já foi à minha cidade natal, Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul. O Elcio, o Francisco recentemente também esteve lá, pude conhecê-lo. Enfim, sempre tive sonhos, sempre gostei de fazer as vozes, tentar ao máximo reproduzir o que vocês falavam, né? De guardar diálogos na cabeça. Enfim, para não fazer aquela pergunta básica, como se tornar um dublador, que provavelmente muita gente sabe, o que eu gostaria de saber é como vocês conseguem, que tipo de treinamento com a voz vocês fazem para que ela se conserve tão bem, porque, é claro, o impacto dos anos faz com que ela se altere, né? O timbre, a entonação, enfim, como é que vocês fazem para conservar isso? Os treinamentos, né? Porque vocês devem passar, afinal de contas, é um instrumento de trabalho de vocês. É isso que eu gostaria de saber. Obrigado. Bom, enfim, a gente toma um cuidado básico de aquecimento, às vezes nem todos fazem, mas se você vai ter uma gravação no dia seguinte, você se poupa, não fala muito, dorme cedo, não tome gelado, entendeu? Porque se você passar uma noite mal dormida, de manhã sua voz mostra claramente que você não descansou e que você não dormiu. A gente vê no estúdio, ouve, né? Teve recentemente, o próprio Luiz mesmo tinha ido no show do Paul McCartney uma noite antes, tomou toda aquela chuva e foi dublar de manhã. Eu falei, Luiz, com essa voz de fã dos Beatles não vai rolar. Ele tava rouquíssimo, né? Porque ele passou a noite, Paul McCartney! Que ele é fã, super louco e tal. A gente toma essas medidas, não toma todo o tempo essas medidas como deveria, né? Mas eu, por exemplo, assim, se eu tenho um trabalho longo no dia seguinte, eu durmo, evito falar muito. E é incrível, porque quando a gente fica rouco, eu fiquei afônico assim uns 2 dias e é um desespero, porque eu vivo disso, né? A gente esquece, sai falando, deitando em casa e tal, mas é um tesouro, né? Porque eu vivo da minha voz, do que eu falo, das minhas interpretações vocais e tal. Então eu tomo na medida do possível o cuidado com a voz. Não fumo, evito gelado antes de fazer algum trabalho em dublagem. Eu me preservo dessa maneira. Uma coisa que eu não perguntei é como é que é o assédio que vocês têm dos fãs, não fora dos eventos, mas porque a memória da gente auditiva é uma coisa incrível, né? Então, como eu disse, ouvir vocês falando de perto, quando a gente estava lá no backstage, me emocionou pra caramba. E eu tinha, a Miriam Fischer, quando teve no evento em Porto Alegre, ela estava atrás de mim falando, e eu comecei a procurar onde é que a TV estava ligada, porque a gente reconhece a voz. Eu fiquei procurando a Princesa Sarah atrás de mim. Mas então, isso é fantástico, vocês têm muito isso, as pessoas interpelam muito vocês, assim, eu conheço você. Acontece sim, recentemente agora, semana passada, eu sempre acho incrível que alguém me reconheça pela voz, porque uma coisa é você estar no microfone falando baixo, como yoga, outra coisa é você pedir, me vê um cheeseburger num balcão, né? E eu estive agora em Poços de Caldas, eu estava lá com os meninos pedindo bife à parmegiana, deve um bife parmegiana, 2 cocas, vai ver o quê? Aí um suco de laranja, né? Então o garçom ficou parado, não anotando nada, olhando a minha cara. Eu falei, você ouviu o que eu falei? O senhor é dublador? Eu falei, um fã de Cavaleiro do Zodíaco. Eu falei, não, do CSI. Eu lembro do senhor fazendo rotas do CSI, é isso? Eu falei, faço e tal. Eu acho incrível, eu mesmo fico impressionado quando alguém reconhece assim a voz, né? Eu acho demais. Uma vez esperando minha outra filha, a Luciana, no
West Plaza, no shopping West Plaza. A hora que ela apareceu, eu disse, ô, demorou, hein, Luciana? O rapaz vinha passando por Gilberto Baroni. Essas coisas acontecem. Agora, aconteceria mais se eu andasse pela rua dizendo morraceia, 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 morraceia. Pessoal, a gente está acabando de entregar a última figura. Eu gostaria de agradecer a presença desses mestres da dublagem. Letícia Quinto, nossa Saori Kido, uma salva de palmas. Francisco Bretas, Obrigada, gente. Valeu! Yoga, Elzo Sodré Shiryu, o senhor Gilberto Baroli, Saga dos Gêmeos. Muito obrigado pela presença de vocês, por nos emocionarem. A gente vai estar depois, fanpage ToyQuest, toyquest.com.br, ToyQuest Oficial no YouTube. Valeu, galera, a gente agradece a presença de vocês. Até mais. Eu quero agradecer todo mundo, foi muito foda. A gente acabou de terminar o painel de agradecimento. Nenhum dos sócios esperava o que foi a energia desse lugar. Foi muito melhor que San Diego. San Diego é mais gente, mas a energia daqui foi muito mais foda, mas muito mais foda mesmo. Vocês estão de parabéns. Ano que vem vai ser melhor ainda. Tudo isso é pra vocês, porque a gente é apaixonado por esse mercado, como vocês são. Obrigado de fundo do coração, de verdade. Obrigado ao ToyQuest aqui. Todo mundo que trabalharam, viraram aqui para montar esse stand inteiro, 2 dias. A Hot Toys, Side Show, Kotobuki, a Bandai, todo mundo que mandou protótipo pra gente. E a vocês, obrigado do fundo do coração, de verdade.